Passados mais de 3 anos após o início do ministério de Jesus aqui na terra, os escribas e fariseus tentavam prender Jesus, pois ele estava se tornando muito mais importante do que eles. Satanás entrou em Judas Iscariotes, que era discípulo de Jesus, e esse foi falar com os chefes dos sacerdotes e oficiais para combinar uma forma de entregar Jesus a eles. E eles ficaram muito contentes e lhe deram 30 moedas de prata. Após Jesus ceiar com seus discípulos naquela noite, Jesus saiu e foi para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos foram junto. Jesus se afastou um pouco deles para orar. Quando retornou, seus discípulos estavam dormindo. Mas olhando mais adiante, vinha uma multidão enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes judeus, e com eles Judas Iscariotes, que o traiu com um beijo. Jesus foi preso e levado até a casa do grande sacerdote. Os guardas zombaram e batiam nele, taparam seus olhos e perguntavam: Quem foi que te bateu? Adivinhe! Quando amanheceu, alguns líderes judeus, chefes dos sacerdotes e mestres da lei se reuniram. Depois mandaram Jesus diante do conselho superior e então lhe disseram: Diga para nós se você é o Messias. Ele respondeu: Se eu disser que sim, vocês não vão acreditar, e se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se sentará ao lado direito do Deus Todo-Poderoso. Aí todos perguntaram: Então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: São vocês que estão dizendo isso. E eles disseram: Não precisamos mais de testemunhas. Nós mesmos ouvimos o que ele disse. Então levaram Jesus até Pilatos, governador romano. Lá, os chefes dos sacerdotes, líderes judeus e a multidão começaram a acusá-lo. Nojento! Cadê seu Deus agora? Salve-se! Seu mentiroso! Salve-se agora! Cadê seu Deus? Hein? Seu mentiroso! És tu, o rei dos judeus? Senhor, é quem disse. Não está escutando as acusações que estão fazendo contra você? Salve-se agora! É de costume, na festa da Páscoa, libertarmos um preso a pedido do povo. Quem que vocês querem que eu liberte? Barrabás ou Jesus? O que farei com esse que vocês chamam de Messias? Mas que mal que ele cometeu? Crucifica! Tragam-me água, por favor. Não sou responsável pela morte deste homem. Isto é com vocês. Que o castigo dessa morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Podem libertar Barrabás, chicotear e crucificar Jesus. Crucifica ele, seu ridículo! Você é nojento! Salve-se agora! Salve-se! Cadê seu Deus? Salve-se agora! Cadê seu Deus? Seu nojento! Seu nojento! Salve-se! Você não
Se salve agora! Tira a música, mano. Vai rápido! Não é tu, o Filho de Deus! Vamos! Se salve! Ofereceu pra satisfazer o Criador, ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Ele é o rei dos povos! Ele não é o rei de vocês! O homem agora! A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a
Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde
Os discípulos se trancaram em suas casas, com medo de retaliações dos líderes judeus e do governo romano. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que, quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: Depois de 3 dias, eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: Levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo. Ao pôr do sol de sábado, quando acabou o dia sagrado dos israelitas, Parar tudo. E amanhã levaremos ao túmulo de meu filho. Eu fui liberta por Jesus. É inacreditável o que fizeram com ele. Calma, Maria Madalena. Precisamos ser fortes. Maria, me ajude a pegar as coisas. Vamos que tá ficando tarde. Com a ajuda de Judas Iscariotes, conseguimos dar um fim naquele falso profeta, que estava gerando uma revolta contra nós, os verdadeiros doutores da lei. Sim, mestre. E agora o povo vai entender quem realmente são os verdadeiros líderes espirituais. Onde já se viu um judeu querendo ser chamado filho de Deus? E o pior, tinha gente no nosso meio que realmente acreditava que ele era o Messias. Já estavam até o chamando de rei dos judeus. Pilatos estava quase soltando aquele falso Messias, mas a nossa imposição contra o povo, nós conseguimos dar um fim e conseguimos crucificá-lo e sepultá-lo. E este agora nunca mais vai nos importunar. Não, tá bom, mas chega desse assunto e vamos lá resolver as questões do templo agora. Sim, mestre. Eu não consigo acreditar que o meu Senhor está morto. Foram cenas fortes que nunca sairão da minha memória. Jesus morreu e eu não pude fazer nada para evitar. Minha filha não para de perguntar: o que será de nós sem o nosso mestre? E agora? A obra que ele fez na cruz foi por amor a nós. Ele prometeu que voltaria para nos buscar. Mas como se ele está morto e foi sepultado? Eu não sei te responder, mas apenas creia, pois o meu coração está cheio de esperança em ver novamente o meu Senhor.
cruz eu vou, o seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Mereci dar vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom em toda voz, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom em toda voz, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom em toda voz, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom em toda voz. Cantem glória, 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 cantem quebrantado
Jesus foi crucificado e depois sepultado. A pedra do sepulcro estava selada. Ninguém podia chegar perto do sepulcro, pois haviam guardas. Era o fim do ministério daquele que muitos acreditavam ser o Messias prometido por Deus. O silêncio pairava sobre os judeus. Mas ao terceiro dia, a luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. Mas ao terceiro dia o amor se levantou pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. E ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. E ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos.
e Maranata, ora vem Jesus. E Maranata, ora vem Jesus. Declare Maranata, e Maranata, ora vem Jesus. E ele venceu a morte, ressuscitou. Ele fez, te esperamos. Vamos, Lagoinha, declare isso. E ele venceu, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. E ele venceu a morte, ressuscitou. Ele vem, te esperamos. E ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele veio, e ele venceu a ressuscitou. E ele vem, te esperamos, Deus. E ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos, Tiraram meu Senhor daqui e não sei onde puseram. Quem é que você está procurando? Se o Senhor quem tirou daqui, diga onde colocou que eu irei buscá-lo. Maria. Mestre! Não me segure, porque ainda não subiu meu Pai. Vá, encontre meus irmãos e diga que eu vou subir ao meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Que a paz esteja com vocês. Tomé, venha, olhe minhas mãos, toque minhas feridas. Meu Deus e meu Senhor. Tomé, você creu porque viu. Felizes os que não viram e
e mesmo assim creram. Portanto, vão a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e ensine-os a guardar as coisas que eu vos tenho ensinado. E não se esqueçam, vou estar com vocês até a consumação dos séculos. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial que fez um papel muito importante nessa peça e daqui a pouquinho, né, ele vai voltar para lá para finalizar esses 3 dias de espetáculo e a gente vai chamar ele agora, vai perguntar para ele como é que foi viver esse personagem, né? Então eu vou chamar aqui o Gabriel, ele está representando Jesus, gente, nesse espetáculo lindo de Páscoa. Boa noite, Gabriel, tudo bem? Tudo bom, gente? Com licença, meu mano. Obrigado, tá? Paz, gente. Paz, mano, tudo certo? Pessoal, boa noite, primeiramente, a todos que estão em casa assistindo esse culto. É um prazer estar aqui. Então, por favor, vamos às perguntas. Gabriel, conta pro pessoal que tá em casa, né, nos assistindo, como é que foi para ti representar esse papel? Ser Cristo, ser Jesus Cristo. Então, é uma honra. É uma honra e, honestamente, isso eu acho que eu nunca comentei com ninguém. É muito, pra mim, eu, como um pecador, eu não me sinto digno de fazer o papel. Não me sinto digno de forma alguma e eu sempre fico emocionado, eu sempre fico aflito de fazer esse papel porque eu não sou digno. Eu não sou digno, né? A gente, que nem agora a gente fez a oração aqui, e eu sempre oro agradecendo ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de servir Ele, né? Porque é uma grande oportunidade, a gente não se sente digno de forma alguma, né? Mas como o pastor sempre fala, escolhido não escolhe. Então, Gabriel, não tem como fugir. O Gabriel, ele faz parte da Fábrica de Artes, né? Isso. E ele vem representando alguns papéis aí em vários espetáculos que a nossa igreja faz. E é muito lindo acompanhar o trabalho de vocês. Queria aproveitar aqui e dar parabéns pelo trabalho lindo que vocês vêm fazendo. Ô, Gabriel, como é que foi para ti a sexta-feira ali na parte da crucificação, né? No momento em que o pessoal pediu para libertar Barrabás.
Então, antes de vir fazer a peça, eu assisti de novo A Paixão de Cristo. Mais especificamente, eu assisti a parte da crucificação e a parte em que eles chicoteiam Jesus, sabe? E aquilo sempre mexe comigo, porque, cara, o que eu sofro ali, porque, para quem não sabe, atrás de toda aquela encenação, sempre acertam minhas costas, tá, pessoal? A gente tem ali, desculpa contar o segredo, mas sempre me acertam, a gente tem a proteçãozinha, mas sempre passam a proteção. Mas aquela parte ali, eu tentei demonstrar o que a gente vê no filme. Sim. A gente vê... O Senhor, ele não faz um olhar de ódio, ele faz um olhar de tristeza e compaixão ao mesmo tempo. E compaixão por aquelas pessoas que, mesmo gritando, ele está fazendo aquilo por elas. Por elas, é verdade. Então, é isso que eu tento passar. Tentei passar, é forte. Né? É muito forte. E conta um pouquinho para nós, que nem eu falei, né? A pastora ministrou ontem sobre o silêncio. Depois até ela mudou o título nela de sobre a quebra do silêncio, porque nós como igreja, nós não nos calamos. Sim. Ontem foi um dia de adorar o Senhor, de agradecer, né, pela sexta-feira, porque a gente jamais pode ver a sexta-feira como um dia de dor. Não, é um dia de agradecer, Sim. É um dia de alegria, né? E então, como é que foi para ti ontem? Ontem o silêncio. O silêncio. Honestamente, o silêncio, ele foi um tempo em que eu tirei e, estranhamente, acreditem se quiser, ontem o nervo do meu pé saltou antes de eu deitar e eu não tinha feito nada, foi simplesmente no deitar ali eu senti uma dor, um incômodo e na hora que eu fui levantar para ir no banheiro eu não conseguia ficar de pé. Então, ali naquele momento eu vi o que era a artimanha do inimigo. Eu vi o quão irritado ele estava, não só comigo, mas com todo esse pessoal, com toda a igreja, tentando derrubar a gente de toda forma, mas ele levantou para cair, né? Sim, exatamente, glória a Deus. E, Gabriel, sem dar muito spoiler, conta para nós como é que vai ser hoje. O coração tá batendo mais acelerado, tá com friozinho na barriga. Eu confesso que antes de entrar ao vivo aqui, sempre dá um friozinho na barriga, né? Porque a gente quer alcançar lugares, né, aonde nós humanos com as nossas mãos não estamos alcançando, né? Sim. A gente quer que o Espírito Santo do Senhor alcance, né, que essa live chegue a lugares necessários. Amém. Então conta assim, como é que tá hoje aí? Então, sempre entrar em cena é sempre emocionante. É sempre emocionante. Ano passado foi emocionante, esse ano também tá sendo, é sempre emocionante. Dá sempre um fio na barriga, a mão sempre fica gelada. Mas, honestamente, esse é o momento em que nós devemos demonstrar alegria, sabe? Então, mesmo diante desse nervoso, desse frio na barriga que dá, querendo ou não, é o momento de olharmos para aquela cruz vazia e nos alegrarmos. Aleluia. Porque ele vive. Amém, glória a Deus, meu Deus. O ano passado foi lindo, o ano passado eu já chorei, eu já assim, meu Deus. E esse ano, assim, ó, como a nossa igreja, ela tem sempre surpreendendo, né? Exatamente, é algo assim, sempre surpreendendo. Cria expectativa, porque o Senhor vai nos surpreender, né? Amém. E a Fábrica de Arte nos surpreende a cada data comemorativa, a cada Glória espetáculo, né? Gabriel, muito obrigada por obrigado. ter aceitado, né, o nosso convite, claro, de vir aqui. A gente com certeza. Foi lá e pescou ele lá, né? Vamos usar isso. Foi. E ele tem que voltar lá, tem que se preparar. Isso. Porque hoje a tumba vai abrir. Pois né? E o pessoal vai acompanhar em casa. Gente, Deus abençoe. Deus abençoe, pessoal. Agora eu vou ir pro sepulcro. Gente, olha só que lindo, né? Tô emocionado aqui agora, vendo a Mana falar aqui, né? É muito forte, né? A gente relembrar sobre Jesus, né? Sobre cada detalhe, né? O cuidado que foi feito esse espetáculo, né? Não tem como a gente não sentir a presença de Deus, né? Exatamente. E falando em cuidado do espetáculo, a gente vai chamar uma pessoa aqui. Meu Deus. Que esteve, né? Vamos dizer que é à frente aí do espetáculo, que já serve no ministério, né? Fábrica de Artes. Calma aí que eu tô ainda, né? Voltando aqui depois do final desse culto. Fábrica de Artes, então a gente vai chamar ele para contar um pouquinho como é que foi, né? Preparar a peça, o espetáculo,
como é que é o time, como é que eles se prepararam, Meu durante Deus. quanto tempo eles ensaiaram para essa peça. Eu tenho certeza que foi muita dedicação, porque o que a gente viu aqui foi lindo, né? Com certeza, a gente vê, né, muitas pessoas organizando coisas para o mundo, né, com excelência, exatamente. né? E eu tenho certeza que esse mano que vai vir agora, ele é um cara que tem um coração incrível, assim, sabe? E ele fez acima da excelência, porque ele sabe que ele fez para um Deus que é todo poderoso, um Deus que é todo maravilhoso, e o cuidado que ele teve de passar, né? É verdade. Como foi mais ou menos pra gente poder sentir aqui, né? Amém. Vamos chamar ele então, Tanara? Vamos lá. Chamar meu mano Jonas pra cá. Esse cara aqui tá incendiado, um homem de Deus, cheio da Glória! presença. E a gente estava conversando aqui, né, um pouquinho antes de entrar ao vivo. Eu vou dar o meu para ele. Tá. Aham. Um pouquinho antes de entrar ao vivo aqui. E ele contando que fez vários papéis aí durante esse final de semana. Meu Deus, esse homem é maravilhoso. Obrigado, mano, por aceitar vir falar com a gente, viu? Jonas, tudo bem? Tudo bom. Vou começar te perguntando, já tu vai te soltando e já vai te apresentando pro pessoal, né? Bora. Então esse aqui é o Jonas. A primeira pergunta que a gente quer fazer pra ti, Jonas, é como foi organizar isso, né? Igual a Tanara já estava falando antes. Como é que foi organizar isso? Como é que foi o começo desse projeto, desses 3 dias, pra preparação, né, para esses 3 dias de espetáculo, né? Conta um pouquinho pra nós aí. É fácil, é que nem Nissim Miojo, é papum e deu, feito, só que não, né? É bem complicadinho, né? Cada detalhe a gente tem que pensar, né? Orar a Deus para buscar direção, porque a gente pensa, vamos fazer de um jeito, só que daí a gente vai buscar a direção de Deus e Deus nos dá outro jeito. A gente pensa de uma forma e Deus fala dessa outra forma. Então, preparar tudo não é simplesmente nós fazer com nossas mãos, não. É buscar de Deus, para Deus dar a direção, para depois a gente preparar tudo e fazer, né? Amém. E me diz mais uma pergunta, responde pra mim, né? Vai. Como é que foi, mais ou menos, quantas pessoas, não sei se tu lembra de cabeça, quantos exatamente participaram para acontecer esse espetáculo? Porque assim, ó, pra onde a gente olhava tinha pessoas ali que estavam participando, então eu creio que foi muitas. Como é que foi isso também? Sim. Na Fábrica de Artes, participando assim em torno de 17, tá? Porque não é somente atores, pessoal dos bastidores também, né? Maquiagem, galera toda lá, né? Então, umas 17, 18 pessoas ali que sempre dão aquela ajudinha, estão sempre junto com a gente, né? Claro que tem mais galera dentro da Fábrica de Artes que não puderam participar, porque estavam viajando, porque é feriado, né? Sim. Isso aí, né? Tá bem. E como é que foi a preparação para esses 3 dias de espetáculo? Como é que vocês se prepararam, assim, né? Tu já deu um complemento ali, mas se tu puder abranger um pouquinho mais para nós. Nós estamos desde fevereiro ensaiando, né? Primeiro final de semana de fevereiro, a gente começou a ensaiar e viemos toda segunda-feira aqui ensaiando. E claro, não é somente pegar, vamos lá ensaiar, vamos fazer, não. Tem todo o lado espiritual também. Com certeza. Né? Eu pedi pra galera, vamos jejuar, né? Jejum, principalmente, né? Porque fazer as coisas assim, por fazer, qualquer um faz, né? É verdade. O mundo faz de qualquer forma, assim, por fazer. Mas nós temos o nosso lado espiritual, que é o principal, né? O nosso cuidado. E a galera foi jejuando, foi ensaiando, se preparando desde fevereiro para fazer esse espetáculo aí desses 3 dias, né? E Jonas, tu interpretou Pilatos, tu falou pra mim. Sim. Né? Hoje tava interpretando Tomé, né? Sim. Mas tu também interpretou qual foi o outro personagem que tu falou? Eu fiz no sábado, fiz um soldado romano. Soldado romano. Então, rapidinho pra nós aqui, como é que foi a experiência, tipo assim, de interpretar Pilatos, um soldado romano e Tomé? São 3 personagens que eu nunca fiz na vida, né? Eu já venho de teatro já há bom tempo, né? De outra igreja. Mas aqui eu já fiz outros personagens também, mas Pilatos, Soldado Romano e Tomé foi a primeira vez, né? Então eu tive que ter estudar, ver o que cada um fazia, né? E buscar ali direção de Deus também, para que Deus possa falar comigo, é assim, assado, né? No mundo espiritual também, né? Porque estamos ali encenando, e muitas pessoas representando, não, estamos encenando. Sim. E a gente tem que cuidar no lado espiritual também, porque no passado, Pilatos foi uma coisa, Soldado Romano foi uma coisa, Tomé foi outra coisa. Então, esse lado espiritual a gente tem que ter cuidado também, né? Sim, com certeza. Queria te agradecer, Jonas, então, pelo teu coração, queria agradecer pela tua vida. Sei que não é fácil, né, se colocar à frente de um projeto, né? A gente sabe o quanto teu coração é voltado a isso, né? E te parabenizar e dizer que Deus continue te usando, cara, amém, e por onde tu for, que as pessoas consigam ver Jesus através do que tu carrega, amém? Amém. É uma honra pra nós te entrevistar. Deus abençoe a todos.